Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos tratados políticos mais importantes e, claro, polêmicos de todos os tempos, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Vamos mergulhar fundo nesse manual que, por séculos, foi tanto a inspiração quanto, digamos, o pesadelo de líderes no mundo todo. E já começamos com a pergunta de US$ 1 milhão, né? A clássica questão maquiavélica que desafia governantes há séculos. É exatamente essa questão que está no coração da nossa análise hoje, servindo como um guia pela lógica, às vezes bem brutal, da conquista e da manutenção do poder. Para a gente poder entender as estratégias de Maquiavel, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e compreender o mundo em que ele vivia. Só assim vamos pegar a estrutura fundamental que ele desenhou para conquistar e, mais importante, se manter no poder. Imagina só, Florença, século XVI, um caldeirão de intrigas, poder instável. Era nesse cenário que Maquiavel escrevia. E o objetivo dele não era criar um mundo ideal, uma utopia, nada disso. A ideia era ser prático, criar um guia para governantes conseguirem o poder e, principalmente, não o perderem no mundo tão volátil. Então, o ponto de partida de Maquiavel é organizar a casa, sabe? Ele começa categorizando os estados, que ele chama de principados. E o mais interessante aqui é que ele já deixa claro: não existe receita de bolo para governar. Cada tipo de estado vai exigir uma estratégia completamente diferente, dependendo se foi herdado ou se foi recém-conquistado. E aqui chegamos num conceito crucial: virtude. É muito importante entender que, para Maquiavel, virtude não tem nada a ver com virtude moral, com ser bonzinho. Na verdade, é sobre ter habilidade, astúcia, audácia, tudo que um líder precisa para dominar a fortuna, que é o acaso, a sorte, e assim conseguir moldar o próprio destino. Agora a gente vai para o coração do manual. Os métodos que Maquiavel apresenta para um novo príncipe tomar e garantir o poder. E é aqui que a coisa começa a ficar, digamos, controversa. Maquiavel basicamente joga as cartas na mesa e apresenta dois caminhos bem diferentes. De um lado, a conquista pela habilidade pessoal, pela virtude. Do outro, a conquista pela crueldade, pelo crime. Esse slide aqui mostra perfeitamente essa encruzilhada moral, ou talvez amoral, que está no centro da obra. Chegar ao poder usando a virtude é sem dúvida o caminho mais difícil no começo. Exige construir bases sólidas, criar novas leis e isso, claro, gera inimigos. Mas, segundo Maquiavel, o esforço compensa. O resultado é uma estabilidade muito maior no longo prazo. Por outro lado, o crime pode ser um atalho bem eficaz para o poder. Só que aí Maquiavel faz uma distinção importantíssima. Poder não é a mesma coisa que glória. Um líder pode ser temido, pode ser obedecido, mas ele nunca vai ser verdadeiramente grande se o caminho dele for construído só com base na violência e na traição. E o mais fascinante de tudo isso é ver como esse manual foi lido e interpretado por governantes de verdade. Pessoas que estavam lá, no poder, e que viram suas próprias ambições e seus desafios refletidos nessas páginas. Um exemplo perfeito é o imperador francês Napoleão Bonaparte. Ele não só leu O Príncipe, ele estudou a obra. Ele anotou a cópia dele inteira com os próprios pensamentos, criando quase que um diálogo direto com Maquiavel nas margens do livro. Então, logo no comecinho do livro, quando Maquiavel descreve aqueles principados que são totalmente novos, Napoleão se enxergou ali. Para ele, não era teoria política, era um roteiro para sua própria ascensão. Tanto que ele escreveu na margem: "Tal será o meu, se Deus me der vida." É um vislumbre incrível da ambição dele. E não foi só ele. Outra leitora poderosa foi a Rainha Cristina da Suécia. Lá no século XVII, ela também deixou seus comentários numa tradução francesa da obra, e a visão dela sobre o poder era igualmente pragmática. Por exemplo, ao ler aquele argumento super controverso de Maquiavel sobre o uso da crueldade, a ideia de que a violência, se for necessária, deve ser rápida e de uma vez só para estabelecer a ordem, a anotação da Rainha Cristina direta e reta. Isso está bem dito e é muito verdadeiro. Sem nenhum julgamento moral, apenas o reconhecimento de uma verdade talvez inconveniente sobre como governar. E esse diálogo com Maquiavel, olha, não acabou no século XVII, não. As ideias dele continuam sendo debatidas, reexaminadas e aplicadas às complexidades da política moderna, como a gente vai ver agora. No livro O Moderno Príncipe, Maquiavel Revisitado, o autor brasileiro Paulo Roberto de Almeida faz exatamente isso. Ele mostra como a obra continua super relevante e que as perguntas que Maquiavel fazia, bom, ainda são as nossas perguntas hoje em dia.
O que Almeida faz é usar a estrutura de Maquiavel como um esqueleto para analisar os desafios políticos de hoje. Isso só prova que os velhos problemas de poder, de administração, de legitimidade continuam aí, firmes e fortes. Pode ter mudado a tecnologia, as roupas, mas a essência continua a mesma. No fim das contas, a grande lição de Maquiavel é essa: um governante precisa entender o mundo como ele é e não como gostaria que ele fosse. Para Maquiavel, a política tem uma lógica própria, e o líder precisa agir de acordo com essa lógica para manter o Estado seguro e estável. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem provocadora. 500 anos depois, será que aquele princípio fundamental de Maquiavel, de que os fins podem justificar os meios, ainda governa o nosso mundo? A obra dele continua sendo um guia atemporal e, com certeza, bem inquietante sobre as realidades do poder.